Amados irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, que é inspirada, inerrante, infalível e suficiente, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. O tema da mensagem desta noite é Orando em Tempos Sombrios. Orando em Tempos Sombrios. Nós vamos ler o texto na medida em que formos também fazendo a sua exposição. Portanto, vamos orar, pedir que Deus fale conosco nesta hora. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. O Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é o Deus que se revelou a nós de maneira gloriosa, de muitas maneiras, especialmente através do Teu Filho Jesus Cristo. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, reunidos para celebrar um culto ao Senhor. Culto de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Agora, Senhor, que abrimos a Tua palavra, nós te pedimos humildemente, fala conosco, ó Deus. Usa o Teu servo, para que ele seja um instrumento precioso nas Tuas mãos. Unja, Senhor, a sua mente, os seus lábios e o seu coração, para que toda e qualquer palavra venha do Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 9, do verso 1 ao verso 19, é uma das orações mais lindas e mais longas de toda a Escritura. Uma oração feita pelo profeta Daniel, quando estava no cativeiro babilônico. Nós ficamos alguns domingos sem estudar esse livro, então eu quero fazer uma retomada para que você entenda onde nós estamos. Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é Judá, e o reino do sul foi invadido pelo imperador babilônico Nabucodonosor, um homem terrível. O povo de Judá foi derrotado e foi levado cativo para a terra da Babilônia. E no meio dos cativos estavam Daniel e os seus amigos. Naquela altura, quando eles chegaram à Babilônia, era o ano 605 a.C. Daniel era um adolescente, ele tinha mais ou menos 14 anos de idade. Daniel, ele foi arrancado da sua terra, ele foi arrancado da sua cultura, ele foi arrancado da sua religião. Agora, nós estamos no capítulo 9, guarde essa informação. Ela é muito importante. Do capítulo 1, quando Daniel chegou à Babilônia, ao capítulo 9, parece que não, mas passaram-se 68 anos. Portanto, Daniel agora é um velho, um homem já idoso, com 82 anos de idade. 82 anos de idade. Quando Daniel chegou à Babilônia, o imperador era Nabucodonosor, como disse, mas agora a dinastia babilônica foi derrotada e assumiu o trono um outro imperador chamado Dario. Ele era do Império Medo-Persa. Era uma junção de dois impérios.
os medos e os persas. E Daniel havia visto nas suas visões, lá no capítulo 2, que o grande império babilônico seria derrotado pelo império medo-persa, e foi de fato. E agora Dario é o grande imperador, é o homem mais importante do seu tempo. Mas Daniel também é um homem importante. Ele é o segundo homem mais importante de todo o império. Daniel agora é uma espécie de um premier, de um primeiro-ministro, um governador, a pessoa mais importante abaixo de Dario. Mas note que, apesar das duras provações, você se lembra quando Daniel chegou à Babilônia, o seu nome foi mudado, dos seus amigos também. Era uma tentativa de aculturar aqueles jovens, e Nabucodonosor era um homem inteligente, ele não queria transformá-los em escravos, mas fazer com que eles abraçassem a cultura babilônica, os seus valores e a sua filosofia. Então Daniel teve o seu nome mudado. Depois Daniel passou pelo teste da comida, quando ele não quis comer a comida do rei, para que ele aprendesse a depender plenamente do seu Deus. Passamos pelo capítulo 6, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e Deus o guardou, e Deus o livrou. Mas eu quero que você perceba que são 68 anos de cativeiro. 68 anos. E durante todo esse tempo, Daniel se manteve fiel ao seu Deus, ao Deus da aliança. Nada, nem a mudança de nome, nem a alimentação, nem a cova dos leões, nem mesmo o poder que Daniel tinha nas mãos, nada mudou o coração de Daniel. Ele continuava firme nas promessas de Deus e, portanto, fiel ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Mas agora Daniel está velho. 82 anos. 82 anos. E talvez Daniel pudesse pensar em desistir. Talvez Daniel pudesse pensar em ceder aos prazeres. Daniel chegou à Babilônia debaixo da vara de Nabucodonosor, mas ele continua firme nas promessas de Deus. Daniel não se corrompeu no seu ideal em nenhum momento. E eu quero que você perceba que no capítulo 2, Daniel está orando. Capítulo 2, Daniel ora. Capítulo 6, Daniel ora. E agora nós chegamos no capítulo 9. 68 anos depois. E o que Daniel está fazendo? Orando. Perceberam? Ele ora quando ele chega. Ele ora nas provações, ele ora aos 82 anos de idade, 68 anos depois. Então eu quero olhar para essa oração de Daniel hoje à noite, e quero trazer algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Vamos olhar então, em primeiro lugar, a primeira grande lição é que nós devemos ser encorajados pela palavra. É a palavra que nos motiva a orar. Por isso que os reformadores diziam que a palavra é um meio de graça ao lado da oração. Olhe para o texto. Vamos ler os versos 1 e 2. Enquanto você encontra, eu vou aqui tomar um gole de água. Vamos olhar para o texto. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, lembre-se, Nabucodonosor passou, o seu filho passou, e agora o imperador é Dario. Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos, irmãos? 70 anos. 68 anos depois, o que Daniel está fazendo? Lendo a palavra.
Daniel está lendo a sua Bíblia. É claro, ele não tinha uma Bíblia como a nossa. Isso não existia. Ele estava lendo certamente um rolo de um livro do Antigo Testamento. Nós não sabemos como ele tinha, talvez ele tivesse levado para a Babilônia, quando foi levado para o cativeiro, arrancado da sua terra, ou talvez alguém tenha levado e tenha dado a ele, nós não sabemos, mas ele tem em mãos um livro, e é o livro do profeta Jeremias. E Daniel, então, depois de 68 anos, ele está lendo o livro do profeta Jeremias. Ele está revisitando um livro que ele já conhecia. E há alguns que dizem, estudiosos, que Daniel tenha sido contemporâneo de Jeremias, talvez tenha conhecido Jeremias já adulto, lá ainda em Jerusalém, porque Jeremias profetiza o cativeiro babilônico. Alguns dizem até que talvez Daniel tenha ouvido Jeremias falar dessas profecias. E alguém escreveu, alguém fez uma cópia, e ele tem uma cópia desse livro, e agora ele está lendo o livro de Jeremias. Você não fica curioso para saber o que é que ele leu? Eu fico muito curioso. E a gente pode saber. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler 2 passagens do livro de Jeremias. É exatamente isso que Daniel leu. Jeremias, capítulo 25, de 8 a 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu até prefiro, para que você veja com seus olhos. Portanto, Jeremias 25, de 8 a 11, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro, tudo cessará. Toda esta terra, diz o texto, virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Foi isso que Daniel leu. A segunda passagem que Daniel leu está em Jeremias, um pouquinho à frente, no capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Por favor, acompanhe. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que Daniel está dizendo nessas 2 passagens? Sobre o que ele está falando? A primeira passagem que nós lemos, nada mais é do que a profecia que apontava a disciplina de Deus. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: Deus vai levantar os babilônicos e vai disciplinar vocês, para que vocês aprendam a temer a minha aliança. Então a primeira passagem é a profecia da disciplina de Deus. Mas a segunda passagem é a passagem que fala da restauração. Ou seja, 70 anos depois, Deus haveria de restaurar o seu povo. Deus haveria de trazer o seu povo para a terra prometida, a terra de Jerusalém, a terra de Israel. Então, depois de ler isso, Daniel, ele fez as contas. E o que é que ele percebeu?
que restavam apenas 2 anos para que a restauração acontecesse. 2 anos. Então a promessa estava para se cumprir. Estava para se cumprir. Agora pense na alegria daquele velho de 82 anos, dos quais 68 na Babilônia. Imagine a alegria do coração desse homem, sabendo que em 2 anos, Deus iria libertar o seu povo e iria restaurá-lo à terra prometida. Então percebam, meus irmãos, que as promessas de Deus foram uma grande fonte de encorajamento para aquele velho servo de Deus. Se nós ficamos animados com a chegada de uma data especial, um aniversário, bodas de casamento, imagine o coração daquele homem, depois de 68 anos. Tem crente que às vezes começa a orar a Deus por alguma coisa, ele ora 1 mês, 2 meses, 1 ano, e ele, meu Deus, o Senhor não responde. Mas Daniel está orando há 68 anos. Sabe quantos anos Abraão esperou para ter um filho? 25. E Daniel está orando há 68 anos. Então, quando você se sentir assim, meio esquecido por Deus, achando que Deus não responde a tua oração, lembre-se de Daniel. Há esperança para você. Há esperança para nós. 68 anos orando. Mas qual é o meu ponto? A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa fonte de encorajamento. Nós devemos nos guiar pela palavra e não pelos sentimentos do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Não pelas falsas promessas. Então, se há algo que tem que trazer esperança para o nosso coração, nos dias sombrios da nossa alma, é esse livro que nós conhecemos como Palavra de Deus, como Escritura Sagrada, como livro inspirado. É isso que traz alegria e motivação para o nosso coração. Em meio a essa guerra atual, Rússia contra a Ucrânia, Rússia contra o resto do mundo, por assim dizer, muitas pessoas passando fome, falta de comida, de remédio. Eu estava vendo uma reportagem, pessoas viajando 2, 3 dias a pé com malas, de bicicleta, de carro. Os aeroportos estão impedidos de funcionarem. As pessoas tentando cruzar a fronteira com a Polônia e os poloneses gentilmente recolhendo os ucranianos, dando comida, dando casa, dando banho. Eu vi o testemunho de um ucraniano dizendo, quando ele chegou à Polônia, eu não quero comida, eu quero apenas um descanso. 2 dias de viagem a pé. Meus irmãos, o que é que nos dá esperança no meio de uma situação como essa? E lembre-se, há muitos crentes na Ucrânia, há muitas igrejas cristãs e muitos crentes perdendo as suas casas. Muitas pessoas morrendo, várias, crimes de guerra. E o que é que nos dá esperança? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então isso significa que não importam as perseguições, a igreja do Senhor, ela sempre vai triunfar, sempre, sempre, sempre. Foi assim no passado, é hoje assim e sempre será assim. Porque Jesus prometeu que a sua igreja, ela é militante, mas ela será finalmente triunfante. Então, de algum modo, a semelhança de Daniel, nós também vivemos numa Babilônia que nós chamamos de mundo, um mundo quebrado pelo pecado, cujo príncipe do mundo, Paulo diz que é Satanás. Por isso nós devemos entender que este mundo caído, irmãos, não é o nosso lugar. O nosso fim não é aqui, porque nós aguardamos o dia da restauração, quando nós voltaremos à nossa terra. Nós voltaremos à nossa terra, nós voltaremos ao paraíso restaurado por Deus.
Então eu quero que você se sinta consolado e animado com as promessas da palavra de Deus. E eu posso dar algumas a vocês. Jesus prometeu que sempre vai estar conosco. Não prometeu? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que nos daria tudo aquilo que nós precisarmos? Comida, bebida, água, vestimenta, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai nos dar. Ele prometeu que vai sustentar a nossa fé. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Ele prometeu que o Evangelho será pregado para todos os povos, então virá o fim. Então significa que todos os povos ouvirão a mensagem do Evangelho. Mas Jesus Cristo prometeu que virá, não prometeu? Ele prometeu que virá para nos buscar. E Ele virá em glória entre as nuvens. E então nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. E Ele prometeu que nós estaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Isso é consolador ou não é consolador para nós? Você percebe como a palavra de Deus tem que ser a nossa fonte de encorajamento? É isso que está acontecendo. Antes da oração de Daniel, ele leu a Bíblia e aquilo trouxe encorajamento para o coração dele. Então a palavra de Deus precisa nos encorajar nos dias sombrios da nossa caminhada. A segunda lição é que nós devemos orar, não de qualquer maneira, mas com uma postura correta. Volte os seus olhos para o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Note, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ora, o que motivou Daniel a orar? As promessas de Deus. A promessa de que Deus iria restaurar o seu povo, de que Deus o levaria de novo para a terra prometida. Então o que é que Daniel fez? Ele orou pedindo para que a promessa de Deus se cumprisse. E é nesse sentido que nós devemos orar. Você já ouviu falar daquela expressão que nós temos que orar segundo a vontade de Deus? Ora, o que significa orar segundo a vontade de Deus? Eu não sei a vontade de Deus para eu orar. Já pensou nisso? Orar segundo a vontade de Deus significa orar segundo as promessas de Deus. Quando eu oro segundo as promessas de Deus, o que é que eu estou pedindo para Deus? Senhor, cumpra aquilo que o Senhor prometeu. E é isso que Daniel está fazendo. Ele está orando segundo as promessas de Deus, pedindo para que Deus cumpra aquilo que ele havia prometido por boca do profeta Jeremias, que depois de 70 anos, o seu povo seria restaurado à terra prometida. Agora, como é que Daniel ora? Daniel ora de qualquer jeito? Não, o texto diz que Daniel olhou para o Senhor e o buscou com oração e com súplicas. Súplica é uma oração específica, é muito mais do que uma oração genérica, é uma oração específica. E ele fez isso com jejum, com pano de saco e cinza. Entenda que no judaísmo, quando um judeu, ele pratica o jejum, e junto com o jejum, ele associa o vestir-se de pano de saco e colocar cinza sobre a cabeça, isso significa uma palavra: humilhação. Humilhação. Deixar de comer, colocar uma roupa, que nada mais é do que um pedaço, um trapo, um resto de um saco de farinha ou de qualquer coisa, e jogar cinza na cabeça, é uma expressão de humilhação diante de Deus. E nós encontramos na Bíblia vários registros de pessoas que fizeram isso. Eu vou contar uma coisa para você. 2 anos depois que Daniel fez essa oração, 2 anos depois, Deus trouxe o povo da Babilônia para Jerusalém. E quando eles chegaram lá, eles encontraram os muros destruídos, o templo destruído, havia seca, havia fome,
Estava tudo destruído, tudo. Era uma cidade desolada, completamente desolada. E quando eles olharam para aquele cenário, o que é que eles fizeram? Se você abrir a sua Bíblia, em Neemias capítulo 9, de 1 a 3, você vai ver o que eles fizeram. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, veja, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, colocaram terra na cabeça. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles se humilharam diante de Deus, se quebrantaram diante de Deus, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Percebeu? Então quando Daniel, ele faz jejum, ele se veste com um pano de saco e ele joga cinza na cabeça, ele está dizendo: Senhor, eu estou me humilhando diante do Senhor para confessar os meus pecados e os pecados do meu povo. É óbvio, é evidente que nenhum de nós precisa imitar essa prática do judaísmo, óbvio. Mas existe um princípio fundamental que nós precisamos aplicar a nós. E qual é esse princípio? Nós precisamos nos humilhar diante de Deus em ocasiões especiais da nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa postura externa, ela revela muito da postura interna do nosso coração. A maneira como nós nos colocamos e nos portamos diante de Deus mostra aquilo que está dentro do nosso coração. Agora perceba que Daniel ele faz 3 coisas. A primeira delas é o jejum. E sempre que eu falo de jejum eu preciso definir isso porque isso nem sempre é muito claro para os crentes. Jejum significa abrir mão de comida. Então, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo assim para Deus: Senhor, assim como o meu corpo carece do alimento físico, a minha alma carece do Senhor. Então, o jejum é para nos lembrar que nós precisamos de Deus, assim como o corpo precisa da comida. Isso é jejum. Agora, jejum sem oração e sem palavra, isso é dieta. E dieta não resolve o problema espiritual. Hoje a gente vê uns absurdos, jejum de internet, jejum de chocolate. Eu já vi cada besteira sobre jejum. Não, jejum é abstinência. É deixar o corpo literalmente sem o alimento. Para que isso nos lembre da nossa dependência de Deus. Mas note que ao lado do jejum, Daniel se vestiu de pano de saco. Quem de nós aqui se vestiria assim? Quem de nós? Por mais pobre que sejamos, a gente tem alguma roupa para vestir. Não é verdade? Por mais pecado que a gente cometa, a gente não coloca um pano de saco. Mas Daniel colocou. Porque na cultura de Daniel, isso era um símbolo de humilhação, de angústia, de profunda tristeza. E para fechar esse tripé, Daniel lança cinzas sobre a sua cabeça. Para quê? Para lembrar: eu não sou nada. Eu sou como isso, cinza. Eu sou como um pó que não servo para absolutamente nada. Você percebeu? Então o que Daniel está fazendo é ir a Deus em oração e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor cumpra a sua promessa, porque o Senhor prometeu, e o Senhor não vai quebrar isso. Só que para isso eu estou me humilhando diante do Senhor. Eu estou me lançando ao pó e dizendo: eu não sou nada. E eu preciso do Senhor para tudo. Meus irmãos, nós não precisamos fazer o que Daniel fez. Não em termos de vestimenta, não em termos de colocar cinza na cabeça, mas nós precisamos nos humilhar profundamente em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Há certos momentos que nós precisamos literalmente nos lançar ao pó e dizer: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu não sou nada.
e o Senhor é tudo na minha vida. Muitas pessoas vão dizer assim, não, mas isso aí é oferta de tolo, isso aí é coisa externa. Deus está preocupado com o seu coração. Isso é uma meia-verdade. Porque a nossa postura, ela revela muito do nosso coração. Muito do nosso coração. E eu pergunto a você, qual é a sua postura diante de Deus? Qual tem sido a sua postura diante do Senhor Deus? A sua postura revela uma humilhação diante de Deus? Irmãos, deixe-me abrir o coração. Eu não consigo conceber como as pessoas conseguem ir para um culto e se jogarem ao chão, se batendo as suas cabeças, gritando, dançando. Eu não consigo conceber isso. Sabe por quê? Porque se eu estou diante de um Deus que é tão santo, e tão sublime, e tão excelso, e tão grande, como é que eu vou me portar como um louco, como um irracional? Eu não consigo conceber isso. Podem me chamar lá fora do que quiserem, de retrógrado, de puritano, eu não ligo para isso não. Isso para mim é um elogio. Porque eu entendo que quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que reconhecer que Ele é tudo e eu não sou nada. Ele é tudo e eu não sou nada. A terceira verdade, a terceira lição que eu quero mostrar aos irmãos nessa noite, é que nós devemos orar sabendo a quem nós oramos. Nós oramos encorajados pela palavra, nós oramos com uma postura correta, mas quando nós oramos, nós precisamos saber a quem nós oramos. Olhe para o texto, versículo de número 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, Daniel tem uma coisa muito clara na sua mente. Daniel sabe quem é o seu Deus, ele sabe disso. E Daniel, ele passa nessa oração a elencar os atributos de Deus. Perceba, Daniel, ele usa uma palavra muito importante para Deus. Ela se repete 6 vezes em 19 versículos, que é a oração. Se você estiver anotando isso, pode grifar essa palavra, é a palavra Senhor, que traduzida diretamente do hebraico, é a palavra Yahvé. Daniel poderia ter usado Adonai, que é Senhor. Daniel poderia ter usado Elohim, que é Deus. Mas Daniel usou Yahvé, Jeová, o nome de Deus. E por quê? Porque esse é o nome pactual de Deus. Quando Deus chega para o seu povo, e Deus fala direto com o seu povo, Deus não usa Adonai, Deus não usa Elohim, Deus usa Yahvé, o Deus Jeová. Porque esse é o Deus da aliança, o Deus do pacto. É como se Deus dissesse, está vendo? Eu falo com vocês com o meu nome, com o nome de Yahvé, o nome do Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele também se lembra que o Deus do pacto, vejam irmãos, é um Deus grande e temível. Isso significa que Deus não é um Deus de brincadeira. Não é à toa que Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca, porque Deus é santo. Deus é incomparável no seu proceder. Então, eu aprendi na escola dominical, lá na minha adolescência, quando eu me converti, que a gente não precisa ter medo de Deus. E agora eu aprendi o correto. Depois de bem grandinho, a gente tem que ter medo de Deus, sim. Quando a Bíblia usa temor e tremor, o que a Bíblia está dizendo é, tenha medo de Deus e tenha zelo por Deus. Tenha reverência por Deus. Então, nós temos que temer a Deus, ter medo dele sim. Um filho não teme um pai? Quando um pai fica bravo com ele, fecha a cara e franze as sobrancelhas e dá uma levantadinha assim na mão dizendo, olha o que te espera. O filho olha para o pai e fala assim, não papai, fica tranquilo, eu só tenho temor. Medo não, eu tenho zelo pelo Senhor. É assim? Não, o filho baixa a orelha. E é assim que nós temos que ver a Deus, como um pai. E ter medo desse pai, porque Deus é zeloso. Deus é incomparável, Deus é temível.
É isso que Daniel está dizendo, Deus grande e temível, ou seja, Deus que causa medo. Agora veja, Daniel, ele chama Deus de o Deus da justiça, versículo 7, não é isso? Veja lá, versículo 7. A ti, Senhor, pertence a justiça. E ele repete a mesma palavra no versículo 14. Mas olha que coisa interessante. De um lado, Daniel destaca a justiça de Deus, mas do outro lado, Daniel destaca a misericórdia de Deus. Versículo de número 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então Daniel, ele faz questão de se lembrar que o mesmo Deus que é justo, e aliás é por isso que eles estão no cativeiro, porque Deus é justo, esse mesmo Deus também é um Deus misericordioso. Você já viu aqueles judeus ortodoxos orando lá no muro do templo de Jerusalém? Já viram? Aquele chapéuzão, aquela barba enorme, às vezes um quipá, aquele chapéuzinho, e eles ficam assim com a Torá na mão, e eles ficam assim para frente, para trás, para frente. Já viram isso? Deve ter visto. Por que o judeu vai para frente e para trás, para frente e para trás? Nunca se perguntaram? Quando ele vai para frente, ele se lembra que Deus é justo. Quando ele vai para trás, ele se lembra que Deus é misericordioso. Então ele fica constantemente, Deus é justo e Deus é misericordioso. Deus é justo e Deus é misericordioso. E o que Daniel está fazendo aqui é dizer, bom, esse Deus a quem eu estou orando é um Deus que é justo sim, mas é também um Deus que é misericordioso. Então quando nós oramos, nós também precisamos trazer à nossa memória quem é o nosso Deus. E nós precisamos nos recordar que Ele é o Deus que tem uma aliança conosco. E o Wilson falou hoje de manhã na aula, o presbítero Wilson, que Deus não pode quebrar essa aliança. Nós aqui quebramos. Deus sempre mantém essa aliança em pé. Independentemente dos nossos pecados, Deus sustenta a sua aliança. Aliás, essa é a palavra que você mais vai ouvir daqui para frente. Esse é o tema da nossa igreja, do ensino da nossa igreja para os próximos 5 anos. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do pacto. E toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, está falando de uma grande aliança. Aliás, daqui a pouco a gente vai ver essa aliança de maneira visível através da ceia do Senhor. Então nós precisamos recordar que esse Deus é santo. Então nós não podemos tratar Deus como nosso igual. Não podemos tomar o nome de Deus em vão. Nós precisamos recordar que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Eu quero fazer um desafio para você. Quando você orar, tente trazer os atributos de Deus à sua mente. No ano passado, na classe Estrela da Manhã, eu e o Fábio Marchiori estudamos um livro com a nossa sala, chamado Atributos de Deus, de um autor chamado A.W. Pink. É isso, né, Fábio? É isso. A.W. Pink. Irmãos, eu já tinha lido esse livro no seminário, durante o meu curso, mas sabe como é a leitura de seminário? A gente tem que ler e fazer trabalho, e é tudo assim muito corrido, muito atropelado. Mas depois, reestudando esse livro com a igreja, esse livro foi, assim, de um grande impacto para a minha vida. Eu não consigo mais orar sem trazer à minha mente quem é Deus. E me lembrar que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é temível, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é amor, Deus é justo, Deus é tremendo, Deus é temível. É o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Então eu quero desafiá-lo, quando você for orar, traga essas verdades à sua mente. Lembre-se de quem Deus é. Ao invés de você começar pedindo lá na sua oração, ao invés de simplesmente agradecer a Deus, comece exaltando a Deus. Você sabe como é que um filho ganha a simpatia do pai? Como é que uma criança, quando está interessada em ganhar alguma coisa, faz? Ele não chega assim, papai, eu te amo. A minha filha é especialista nisso. Né? Papai. Aí ela chega com o celular, e diz, papai, meu aniversário está chegando, faltam 5 meses, mas tá. Papai, eu queria ganhar essa boneca. Aí ela abre assim no celular. Você viu, papai, que coisa linda?
Papai, você não sabe o quanto eu te amo. Aí você fala, eu sei onde você quer chegar. Eu sei onde você quer chegar. E por que nós temos que nos dirigir a Deus e nos esquecer de elogiá-lo, de louvá-lo, de bendizê-lo, de dizer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é justo? Deus se alegra com isso, irmãos. E aqui eu faço um apelo a nós. Muitas vezes nós oramos no culto público, mas nós não sabemos orar. Senhor, abençoa o nosso culto, abençoa a pregação, abençoa isso, abençoa, Senhor, nos dá isso, nos dá aquilo outro. Mas nós não sabemos dizer para Deus, Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é o Criador, o Senhor é o sustentador, é o mantenedor de todas as coisas, é o Deus que dá a vida, é o Deus que coloca o rei, que tira o rei, é o Deus que dirige o universo de maneira soberana, porque o Senhor é excelso e majestoso e tremendo. Nós não sabemos fazer isso, então nós precisamos aprender com Daniel como orar e dizer, Senhor, o Senhor é Deus. Se as suas orações se resumem a pedir e agradecer, você não tem noção clara da pessoa com quem está falando. Eu vou repetir isso. Se as suas orações se resumem simplesmente a pedir e agradecer, você não tem noção clara da pessoa com quem está falando. A quarta lição. E aqui está a parte mais recheada desse sermão. Do versículo 15 ao versículo 5 ao versículo 15, nós devemos orar reconhecendo os nossos pecados. Perceba, esqueça o prefácio da oração, aquela parte da postura e da palavra, esqueça isso por enquanto. Veja a progressão na oração de Daniel. Ele começa dizendo quem é Deus, ele se lembra de quem é Deus. O que é que ele faz agora? Ele olha para si, e o que é que ele faz? Eu sou pecador, percebeu? Por isso que Calvino, aquele grande teólogo, pastor de Genebra, aquele homem tremendo, de uma cultura vasta, um conhecimento profundo da Bíblia, Calvino, ele abre as Institutas, que é um grande tratado sobre a religião cristã, e ele diz assim, se você quiser conhecer a si, precisa conhecer a Deus primeiro. Conheça a Deus, e então você te conhecerá a ti mesmo, diz Calvino. Então o que Daniel está fazendo? Ele olha para Deus, ele vê quem Deus é, e agora ele olha para si. E o que ele faz? Eu sou um pobre pecador. Vamos ler o texto e você vai perceber isso. Preste atenção na leitura. Vamos do verso 5 até o verso 15. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade.
Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Você já orou assim algum dia? Orou não, né? Também não. Mas nós precisamos aprender a orar assim. Precisamos. E o que é que nós vemos aqui nessa oração de Daniel? Nós vemos algumas pequenas verdades, eu quero apenas destacá-las. A primeira verdade que Daniel fala para Deus é o reconhecimento do seu pecado. Olha o que Daniel diz logo no começo da oração. Ele não faz rodeio não, ele diz assim: temos pecado contra ti. Temos pecado. E ele se inclui, porque Daniel não era perfeito, como ninguém é perfeito. E é exatamente isso que nós deveríamos fazer. Quando nós oramos, muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer o nosso pecado, não é verdade? O que é mais fácil dizer? Então, Senhor, com perdão. Pois é, não é mais fácil dizer isso? Mas a confissão deveria ser a primeira coisa da nossa oração, depois de dizer quem é Deus. Senhor, eu sou um pobre pecador e eu quero abrir o meu coração e confessar os meus pecados a Ti. Então, a primeira coisa, reconheça o teu pecado. Segunda, reconheça a razão do pecado. Qual é a razão do pecado? Veja o que Daniel diz. Eu vou ler alguns trechos. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, não demos ouvidos aos profetas, fizemos contrariamente ao que a tua lei ordena. O que Daniel está dizendo para Deus? Senhor, a razão do nosso pecado é porque nós quebramos a tua lei. João não diz isso? Que pecado é a transgressão da lei? É a quebra da lei? Por que o povo estava sofrendo então na Babilônia? Porque quebrou a lei. Desobedeceu o mandamento do Senhor. A aliança é regida pela lei. E quando você quebra a lei, você quebra a aliança de Deus. E essa mesma verdade vale para nós. Nós precisamos reconhecer que nós pecamos contra Deus. Que nós pecamos por pensamentos, que nós pecamos por palavras, que nós pecamos por ações e pecamos também por omissão, por aquilo que deixamos de fazer. Nós pecamos ao acordar, pecamos durante o dia, pecamos durante a noite. É por isso, irmãos, que pecado não se confessa por atacado. Aprenda isso. Pecado se confessa num varejo. É um após o outro. Há uns 2 anos atrás eu li um capítulo de um livro do Dr. Joel Bick chamado Teologia Puritana. E naquele capítulo ele falava como os puritanos viviam a sua piedade. E eles diziam que os puritanos costumavam dormir, e ao dormir, ao se deitar, eles paravam por um tempo para refletir acerca dos pecados que cometeram naquele dia e confessar cada um deles a Deus. Depois que eu li aquilo, eu nunca mais consegui dormir sem fazer uma autoanálise do meu coração e ver aquilo que eu fiz naquele dia que desagradou o meu Deus. Talvez uma palavra dura contra a minha esposa, talvez uma palavra dura contra os meus filhinhos, talvez um pensamento equivocado acerca de alguém, talvez um pecado de omissão, algo que eu deveria ter feito, mas não fiz. Então, meu ponto é, pecado não se confessa no atacado, tem que ser no varejo. Não basta dizer com perdão dos meus pecados, é preciso confessá-los todos e então pedir perdão a Deus. E é isso que Daniel está fazendo. Uma outra verdade acerca desta oração é o reconhecimento da vergonha. Versículo 7 e 8, Daniel diz: a nós nos cabe o corar de vergonha. Traduzindo literalmente do hebraico, essa expressão, o corar, literalmente rosto envergonhado. A nós nos cabe um rosto envergonhado. Literalmente do hebraico é isso. Já viu criança quando faz coisa errada? Ela consegue esconder?
Ela tenta. Mas quando você aperta, ela fica vermelha, ela baixa a cabeça, ela se esconde. O que Daniel está dizendo é, nós não podemos tentar esconder de Deus a nossa vergonha, porque nós precisamos nos sentir, sim, envergonhados do nosso pecado. Nós não podemos, irmãos, cair no erro de achar que cometer pecado é uma coisa normal. Não podemos. Hoje em dia as pessoas parecem que não têm mais vergonha de cometer os seus pecados e expor os seus pecados nas redes sociais. Então é tempo de nós nos envergonharmos dos nossos pecados. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. Você se lembra quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele disse assim, bem-aventurados que choram. Já parou para pensar no que significa chorar? Chorar significa lamentar pelos pecados. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, feliz é aquele que lamenta pelos seus pecados, que chora pelos seus pecados. A igreja brasileira, e cada crente em particular, precisa se envergonhar de muitas coisas equivocadas que tem feito. Mas eu quero que você guarde uma coisa, muito importante. Muitos sentem vergonha do Evangelho de Cristo, quando na verdade deveriam sentir vergonha do seu próprio pecado. Mas não tem, muitas vezes. A quarta verdade acerca desse trecho da oração de Daniel é o reconhecimento da disciplina de Deus. Daniel sabia que eles estavam na Babilônia porque Deus estava os disciplinando, pesando a sua mão sobre eles, e chegou de fato o cumprimento. Eles foram levados para a Babilônia como cativos. Irmãos, muitas vezes Deus pesa a sua mão sobre nós para nos fazer crescer. Hoje Deus não vai nos levar para uma terra distante, não vai fazer isso. Mas Deus vai nos disciplinar. E Ele faz isso através da igreja, através da liderança, através de um irmão que nos exorta e diz, olha a sua vida, olha o que você faz. Outras vezes, Deus nos disciplina retendo as suas bênçãos, deixando de nos abençoar. Às vezes o crente pergunta, mas o que está de errado na minha vida que a coisa não vai? Já parou para se perguntar se não é pecado? Porque o pecado impede as bênçãos de Deus. Lembram-se lá do pecado de Acã, que roubou umas coisinhas ali na entrada de Jericó, e aí o povo de Deus foi lutar contra um povinho pequenininho lá, chamado Ai, e eles perderam a guerra, e Josué falou, peraí Deus, nós vencemos Jericó e perdemos para esse povo aqui? E Deus falou assim, há pecado no meio de vós. E quando eles lançaram o pecado fora, o pecador fora, Deus voltou a abençoar a nação de Israel. Como é que uma igreja pode progredir e avançar se há pecado não confessado? Se há pecado nutrido, pensado, vivido, praticado, exposto, muitas vezes, nas mídias, como se aquilo fosse normal. Não, irmãos. Precisamos lembrar que Deus não brinca conosco. Deus vai pesar a mão quando tiver que pesar a mão, e é assim que um pai faz. Quando o pai tiver que corrigir o filho, ele vai corrigir o filho, e é assim que Deus age. Mas deixe-me caminhar para a última lição desse texto, caminhando para o encerramento do meu sermão. Lembre-se da progressão da oração. Eu preciso saber a quem eu estou orando, quem é Deus. Segundo, eu preciso saber quem eu sou, um miserável pecador. E a terceira coisa, eu preciso clamar por misericórdia. O Senhor é santo, eu sou pecador, e o que é que eu faço agora? O que é que eu faço com A mais B? Eu clamo por misericórdia. Percebeu? Essa é a estrutura da oração de Daniel. O Senhor é Deus, é santo, eu sou miserável. Então o que é que eu faço agora? Eu peço perdão ao Senhor. Olhe para o texto bíblico, do verso 16 até o final. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio, vergonha para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas,
e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Quer dizer, olha para nós de novo, Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, isto é, confiado em nós mesmos, mas em tuas muitas misericórdias. Olha que lindo isso. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está dizendo: Deus, tem misericórdia, perdoa o nosso pecado. Se você olhar do Gênesis ao Apocalipse, Deus constantemente está dizendo: clame a mim, confessa o teu pecado. Se você ler novamente Jeremias 29, o texto que Daniel leu, é exatamente isso que Jeremias fala. Veja lá de novo, Jeremias 29, a partir do versículo de número 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. A palavra sorte na língua hebraica é a mesma palavra de sorte lá para Jó. Lembra quando Jó orou e Deus mudou a sorte dele? A palavra sorte, traduzida literalmente do hebraico, é cativeiro. Então o que Deus está dizendo: eu mudarei o vosso cativeiro, a vossa sorte. A gente pensa em sorte, porque negócio de jogar e ganhar alguma coisa. Não, é cativeiro. Eu mudarei o vosso cativeiro. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração diante dele e digamos: Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa-nos. É isso que Deus quer de nós. Você já parou para perguntar por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Ele adulterou, forjou, mentiu, assassinou, fez de tudo, e Deus falou assim: esse homem é homem segundo o meu coração. Por que Deus fez isso com Davi? Por que Deus falou isso sobre Davi? Porque toda vez que Davi pecava, ele tinha a humildade de confessar o seu pecado e de clamar por misericórdia ao seu Deus. E o Wilson já deu aqui um spoiler no início do culto do que eu ia dizer do Salmo 51. Quando Davi ele faz aquela oração depois de haver pecado, adulterado com Batseba, ele fala assim para Deus, lá no Salmo 51, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, apaga as minhas iniquidades. Agora veja que lindo, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui vem algo ainda mais tremendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, Senhor, aquilo que o pecado roubou de mim, me dá de novo a alegria de te amar, de te servir, de estar na tua presença. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário, capaz de fazer o melhor para o Senhor. E aí o Wilson leu: sacrifícios agradáveis na tua presença são o quê, Wilson? Um boi morto, é isso? Não, um coração contrito, um coração arrependido, Deus não vai desprezar. Querido, deixa eu concluir a minha mensagem. Daniel podia ter a certeza de que a sua oração seria aceita e respondida? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. É claro que ele podia ter a certeza de que Deus ouviria e responderia a sua oração. A pergunta é: por quê? Por quê? Eu quero que você volte os seus olhos para um pedacinho do texto bíblico. Veja o final do versículo 18. Que coisa tremenda. Final do versículo 18. Olha o que ele diz. Lá da metade para o fim. Porque
não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados. O que significa fiado? Confiado, depositado em nós mesmos, nas nossas próprias justiças. Mais do que? O que está escrito aí, irmãos? Nas tuas misericórdias. Onde é que estava a confiança de Daniel? Nele? Na misericórdia de Deus. E a pergunta é: onde foi que Deus revelou a sua misericórdia de maneira mais visível e perceptível? Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Meu querido irmão, sejam quais forem os teus pecados, Deus pode perdoá-los todos. Todos eles. Se você sinceramente os confessar e clamar a Deus por misericórdia. Se você é crente e tem vivido uma vida de pecado, eu quero exortá-lo nessa noite. Abandone o seu pecado. Se você quer a bênção de Deus. Se você quer servir e amar a Deus, abandone. Confesse e se volte a Deus em arrependimento e fé. Mas se você veio hoje à noite aqui, procurando alguma coisa, eu quero dizer para você, Deus pode perdoar o seu pecado e mudar a sua vida. Se você sinceramente se arrepender e crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Faça isso. Faça isso. Vamos orar. Bendito Deus. Nós estamos diante do livro da tua lei. Estamos diante do livro da aliança do Senhor. E a exemplo de Daniel, nós também temos pecado contra ti. Temos feito tantas coisas que desagradam ao Senhor. Por isso, ó Deus, confessamos a ti todos os nossos pecados. Todas as vezes que deixamos de te amar, todas as vezes que trocamos o culto por entretenimento, todas as vezes que deixamos de amar a nossa esposa, o nosso esposo e os nossos filhos, todas as vezes que não falamos a verdade, todas as vezes que nos omitimos em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Ó Pai, perdoa o teu povo, porque nesta noite a nós nos cabe o corar de vergonha. Mas, Senhor, nós já chegamos à tua presença nesta hora, não confiados em quem nós somos, porque nós somos nada, mas confiados naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, confiados no sangue da nova aliança, confiados que Ele morreu pelos nossos pecados e pagou todos os nossos pecados, um por um, naquela maldita cruz. Louvado seja o teu nome, porque Ele levou cada um dos nossos pecados sobre si. E Ele mesmo colocou sobre nós a sua justiça, de tal maneira que hoje, quando o Senhor nos olha, o Senhor vê a beleza de Cristo em nós, a justiça de Cristo em nós. Ó Deus, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor faça uma varredura em cada coração, mostrando o que há de errado, os pecados ocultos, escondidos, os pecados que muitas vezes temos praticado dia após dia, na nossa mente, no nosso coração, no recôndito do nosso lar. Ó Deus, exponha a vergonha do nosso pecado diante de nós mesmos, para nos arrependermos sinceramente e te buscarmos humildemente. Ó Deus bendito, quem sabe nessa noite haja pecadores aqui, buscando ardentemente encontrar um propósito para a sua vida, e que nesta noite eles encontrem um Cristo perdoador, um Cristo que não elimina o pecado, mas que perdoa o pecado através do seu sangue.
Ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Ajuda-nos a orar como Daniel orou, nos tempos mais sombrios da nossa vida.